Olá, um dos grandes desafios da vida de todos nós é fugir da conversação da dúvida e fazer discípulos. Em Marcos 12, verso 12, procuravam então prender a Jesus, mas temeram a multidão, porque perceberam que ele havia proferido aquela parábola contra eles e deixando eles se retiraram dali. Mas em meio às pelejas do cotidiano, aqueles que querem lhe derrubar, eles nunca desistem fácil. E em Marcos 12, 13, a Bíblia diz que enviaram alguns fariseus e herodianos para que apanhassem a Jesus em alguma palavra. Diz a palavra de Deus que, aproximando-se, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não deixas que ninguém te influencie, porque não julgas pela aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. É correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas, percebendo a hipocrisia deles, Jesus respondeu: Por que me colocais à prova? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles trouxeram, e Jesus lhes perguntou de quem é esta imagem e inscrição. E eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Também os saduceus chegaram a ele. Então se aproximaram dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer deixando mulher sem filho, seu irmão deverá casar com a viúva e suscitar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. Da mesma forma o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, a mulher também morreu. Na ressurreição de qual deles será ela esposa, pois os 7 a tiveram como esposa? Jesus lhes respondeu: Acaso não errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Ao ressuscitar, os mortos não se casam nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, na passagem em que se fala da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Eis aí o texto lido em Marcos capítulo 12, do verso 12 ao 26, e compartilhado com a Igreja do Senhor, para que estejamos durante a semana tratando de mais uma atitude. Observa-se claramente que ali, enquanto o Senhor fazia os seus discípulos, sempre surgiam pessoas com conversações, perguntas capciosas, perguntas duvidosas, perguntas com o único objetivo de tirá-lo do foco, mas ele sempre fugiu das conversações, da dúvida e continuou fazendo discípulos. Fugir das conversações da dúvida e fazer discípulo é a solução para o seu dia a dia de paz, de graça e de milagre diante de Jesus.